Então hoje a gente vai conversar sobre o Vovó Vigarista, do David Williams. É lançado pela editora Intrínseca, esse é o primeiro livro dele lançado aqui no Brasil. Já tem vários outros dele lançados, mas vamos começar por esse, tá? Em Vovó Vigarista a gente vai conhecer o Ben, que é um garoto de 11 anos, que mora com os pais. Os pais dele é apaixonado por programas de dança, sabe? Aquele igual do Faustão, que tem lá, Dança dos Famosos. Então, os pais deles é apaixonado por esse tipo de coisa. O sonho deles era ser dançarino e coisa e tal. O Ben não, o Ben odeia isso, o Ben ele quer ser encanador, ele é apaixonado por canos e essas coisas, e os pais deles não entendem muito essa paixão dele. Às sextas-feiras, o Ben é levado para casa da avó dele, porque às sextas-feiras os pais saem para namorar, essas coisas, e ele tem que ficar com a avó. E ele não gosta muito de ficar com a avó, porque a avó dele é meio estranha, é uma velhinha muito chatinha. Ela tem uma paixão por repolhos, então todas as comidas que ela faz pro Ben tem repolho no meio. É sopa, é bolo, é biscoito, é suco, é torta, é tudo de repolho. Ela adora palavras cruzadas, coisa que o Ben não gosta muito. Então toda vez que o Ben vai lá, ele sabe que é muito chato ficar lá, entendeu? Ele não gosta, ele não quer ir pra casa da avó. Um belo dia, numa sexta-feira, ele é obrigado a ir. Ele espera a avó dele dormir e tudo mais. Ele vai lá e liga pros pais e fala: Olha, vem me buscar, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais ficar aqui. A vovó é muito chata. Ele escuta um barulho, né, enquanto ele tá falando com os pais no telefone. Aí ele acha que pode ser a avó, pode não ser. Ele desliga o telefone e vai dormir. Na manhã seguinte, a vovó acorda muito estranha mesmo, assim. Então, bem desconfia que ela pode ter escutado a conversa dele com os pais. Aí tá lá, ele tá tomando café e tudo mais, a avó sai da cozinha, vai pegar um casaco e ele tá comendo ovo, e o ovo tá horrível, ele não quer mais, ele vai procurar biscoito, ele sabe que a avó tem biscoito escondido em uma das caixas do armário. Então ele sobe, né, na cadeira e pega lá a caixa. Quando ele puxa a caixa, a latinha, cai, ele abre, tem um monte de diamante, tem um monte de joia, tem um monte de coisa ali que ele nunca imaginava. Ele fica muito assustado, ele guarda tudo de novo, coloca lá e finge que nada aconteceu. Mas ele fica com aquilo na cabeça, ele acha que a avó dele deve estar aprontando alguma coisa, né? Então a avó começa a ficar bem interessante. Ele vai pra casa e quando ele chega em casa ele pede pro pai e fala assim: Pai, eu posso ir pra casa da minha avó amanhã? Né? O pai fala assim: mas a sua avó não era chata e tudo mais? Ele: não, aqui eu quero ir lá ver minha avó e tudo mais. Aí o pai fala pra ele que não dá porque a avó avisou que ia sair. O Ben fica muito surpreso porque a avó nunca saiu de casa e ele acha muito suspeito isso. Então, né, ele vai, finge que vai dormir e tudo mais. Ele sai no meio da noite e vai pedalando até a casa da avó. Chegando lá, ele fica escondido pra ver a avó saindo. E a avó sai toda de preto, assim, com capuz e roupa preta e tudo mais. Pega sua motoquinha, aquelas, sabe aquelas que os velhinhos andam no shopping? E sai pelas ruas. O Ben começa a seguir a avó, até que ele percebe que a avó para numa joalheria. E quando ela tá quase pra quebrar o vidro, o Ben grita e fala pra ela não. Aí a avó começa a contar a história pra ele de que ela era uma ladra super famosa, muito conhecida no mundo inteiro, e ela conta todos os casos de roubo que ela fez. O Ben fica muito surpreendido, gente, que vó maneira que ele tem agora. E aí eles começam a conversar e a avó conta pra ele que existe um roubo que ela gostaria muito de fazer, né, e que nenhum ladrão no mundo conseguiu. Ele pergunta o que é, sobre o que é, e ela fala que são as joias da coroa. Lembrando que esse livro, a história desse livro, acontece na Inglaterra. Então, as joias da coroa, as joias da rainha, é uma coisa fácil de fazer pra eles, porque eles já estão ali mesmo, perto. E aí o Ben fica: meu Deus, vó, então a gente pode roubar isso, a gente bola um plano aqui, a gente vai lá e assalta e não sei o que. E o Ben fica super animado. E aí ele começa a achar a avó dele incrível, incrível, incrível mesmo, a melhor vó do mundo. E ele começa a bolar esse plano pra assaltar lá a rainha e roubar as joias da coroa, tá? Eu não vou contar mais sobre o livro porque aí vocês precisam ler, que aí a história realmente fica muito interessante. Você quer saber o que acontece, se eles conseguem ou não roubar. E acontece várias outras coisas também. Ele acaba se envolvendo num concurso de dança pra despistar os pais lá, né? Que tá indo muito na casa da avó e os pais não precisam saber. Ele acaba se envolvendo nisso. Acontece uma coisa muito tristinha com a avó também, que vocês precisam ler. E eu me surpreendi demais, demais com esse livro. A história é gostosa de ler, por mais que ela seja infantil, assim, uma linha meio infantil,
Ela é muito gostosa de ler, é engraçada, o David conseguiu bolar uma história assim, por mais fantasiosa que seja, ela é muito interessante de ser lida, eu recomendo sim. Os meus alunos sempre pediam, né, pra mim, falavam, tia, recomenda, fala de um livro lá que a gente possa ler. Então tá aqui, meus amores, um livro que vocês podem ler sim, que é Vovó Vigarista. Tá? Eu pretendo ler os outros livros da série, vou dar uma procurada. Esse daqui, só pra avisar, eu paguei R$10 nas lojas americanas, então quem tiver interesse, dá uma procurada lá que tá na promoção. E, gente, vale a pena. Sem contar que a diagramação desse livro é incrível. O livro é cheio de desenhos, tá? Tem vários desenhos. Então, é muito gostoso mesmo de ler. Fica a minha recomendação, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se inscreva aqui no canal, deixe seu comentário. Sugestões de leitura, por favor, deixem aqui nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.